Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Alegria estarmos mais uma vez nesse nosso contato, nesse nosso encontro, para refletirmos a partir da palavra de Deus, encontrarmos o nosso sustento, encontrarmos graça, força e, principalmente, termos a oportunidade de descansar nos braços do Pai, para, uma vez fortalecidos, sermos também agentes de testemunho, de força, de oração e intercessão, junto a pessoas que também nos são caras, pessoas que nós amamos, nossos parentes, também amigos, familiares, pessoas que nós podemos conviver com elas e, assim, inspirá-las também para continuarem a sua trajetória. Nestes últimos dias, eu tenho me recordado, queridos irmãos e irmãs, de um líder religioso muito comprometido em São Paulo, que eu tive a alegria de compartilhar com ele, dividir um programa de entrevistas quando eu fazia o meu seminário lá em São Paulo. Depois dessa experiência, pouco tempo depois, esse líder religioso se viu envolvido em uma acusação que, depois, com o passar do tempo, demonstrou-se não se sustentar. No momento dessa acusação, eu estava em casa e passou uma reportagem, né? E quando ele foi entrevistado, né, diante dessas acusações, ele respondeu a partir do Salmo 23, né, que acabou se tornando sempre uma lembrança boa para mim nos dias mais difíceis. Quando perguntado, né, pelo repórter a respeito daquelas acusações, como que ele se defendia, como que ele se portava diante de tudo aquilo, ele respondeu: "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará." E é a partir desse texto, queridos irmãos e irmãs, nesses dias que nós estamos enfrentando, em que nossos parentes, amigos e familiares também se veem diante de dificuldades, que queremos reler juntamente com todos vocês este texto magnífico da palavra de Deus, muito conhecido por todos nós, mas que muitas das vezes a gente se debate, sofre, se angustia, se preocupa, sem se dar conta e se lembrar da força e do poder desses versículos. Vamos, então, refazer, né, a leitura do Salmo 23, que é um salmo que tem diferentes interpretações, né, diferentes possibilidades de leitura. Eu te convido a que façamos essa leitura e eu te convido a reconhecer nesses versículos o momento da sua vida, o momento de alguma dificuldade, de algum desafio, de alguma angústia, de algum temor, de alguma preocupação, alguma perseguição, talvez, que você possa se encontrar ou se enxergar no meio dela, para mais uma vez deixarmos esta fonte inesgotável de poder, amor e sustento fortalecer, sustentar e acalmar os nossos corações, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos e irmãs, eu não me canso de ler esses versículos, eu não me canso de trazê-los ao meu coração, né? O primeiro verso: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." É uma frase, né, que tenho tentado dizer ao meu coração sempre que estou diante de algum desafio de ordem financeira,
de ordem econômica, sempre que estou diante de algo na minha vida que escapa ao meu controle, escapa às minhas contas, ao meu planejamento, e olha como a vida de todos nós passa por circunstâncias justamente nessa esfera. Eu me lembro daquele homem, daquele servo de Deus, né? Ali premido pelas circunstâncias, por acusações, por dificuldades, as pessoas perguntando e ele calmamente dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltarão os recursos, não me faltarão a bondade, não me faltará a bondade de Deus, não me faltará o apoio, não me faltará as condições, não me faltarão não me faltará a sabedoria para lidar com dificuldades, pressões, cobranças, angústias de toda sorte. Todas as vezes que nós nos deparamos com o futuro incerto, com respostas que ainda não temos para desafios, com necessidades que vão surgindo na nossa vida e nós, muitas das vezes, não temos tempo nem ainda de processar de onde virão os recursos, como darei conta, como responderei às dificuldades, como serei capaz de corresponder às cobranças, às necessidades, a tudo aquilo que vem até a mim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Do mesmo modo, no verso 2, né, temos aquela imagem, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Nos tempos de turbulência, nos tempos em que as dificuldades nos sobrevêm, naqueles momentos desafiantes da nossa vida, da nossa saúde, do nosso trabalho, das questões que nos cercam, dos problemas de pessoas amadas, queridas por nós e que nós, muitas das vezes, nos sentimos impotentes. A palavra de Deus, quando diz que nos faz descansar em pastos verdejantes, é a imagem do sossego, é a imagem do pastoreio, é a imagem do relacionamento com Deus, é a imagem de que ele nos leva ao momento do descanso, ele sacia nossa sede, ele faz com que as tempestades cessem no momento certo para que nós não nos debatemos tanto, ele faz com que nós possamos descansar no meio dos nossos cansaços, das nossas fadigas, das exigências da nossa vida. Do mesmo modo, ele refrigera a nossa alma por nos guiar pelas veredas da justiça. Essa imagem do refrigério, ela é, queridos irmãos e irmãs, fantástica para todos nós, né? Os nossos corações, a nossa alma, muitas das vezes, diante dos temores, a gente vai se angustiando, a gente se preocupa, a gente vai sentindo aquele peso sobre os nossos ombros, sobre a nossa vida, aquele fardo pesado da preocupação, em que a gente começa a se preocupar com um detalhe da vida, aquele temor passa para uma outra esfera, aquilo vai nos envolvendo como se fosse uma teia de uma preocupação, a gente sucede para outra, de um problema, de muitas das vezes aquela nossa dificuldade de enxergar soluções, porque os problemas, as necessidades, os desafios são tantos que nós nos vemos como que num grande emaranhado ou totalmente envolvidos por uma teia de angústias e preocupações. Nesse momento, a palavra de Deus nos dá a tranquilidade, sentimos o refrigério, sentimos que o Senhor nos acalma, sentimos que a nossa alma vai, pouco a pouco, experimentando a paz, experimentando a tranquilidade. E tudo isso, queridos irmãos, né, não no sentido, né, o Salmo 23, quando ele começa que nada nos falta, no sentido de que ele nos dá descanso, ele sacia a nossa sede, ele refrigera a nossa alma, jamais no sentido de que a gente não tenha lutas, de que a gente não passe momentos difíceis, de que a gente não seja provado
com necessidades, desafios e angústias e preocupações, mas no sentido de que nós vamos, a partir do momento em que buscamos a palavra, nos ajoelhamos diante do Pai, nós vamos sendo reconfortados, sustentados, vamos sendo tranquilizados na nossa alma, vamos sentindo a certeza de que o Senhor nos suprirá, o Senhor abrirá portas, o Senhor nos ajudará diante de desafios, o Senhor nos dará sustento. E também, principalmente, se a gente estiver enfrentando um momento delicado, né? Seja na nossa saúde, seja de temores, de preocupações e violências, a palavra de Deus nos conforta quando diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Estes tempos, queridos irmãos e irmãs, em que nos preocupamos cada vez mais com a nossa saúde. Nestes tempos em que nós tememos pela a nossa vida, pela vida dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, a certeza da companhia de Deus é a nossa grande segurança. Isso pode ser quando nós precisamos fazer um tratamento de saúde, quando precisamos fazer uma cirurgia, quando estamos ali naquele leito de hospital, ou mesmo quando nós precisamos atravessar períodos sombrios da nossa vida, uma viagem, um momento delicado, uma circunstância de abandono, um momento em que parece que atravessamos um enorme temporal, uma grande tempestade. Mas no meio em que a tempestade se fortalece, no momento em que os temores nos sobrevêm, as dificuldades estão sobre nós, a grandiosa paz de Cristo toma o nosso coração, porque sabemos que Ele se faz presente, sabemos que Ele nos auxiliará, sabemos que chegaremos a um porto seguro, sabemos que estaremos sendo conduzidos pela bondosa mão de Deus. Assim também é aquele momento em que a gente atravessa diante de calúnias, perseguições e dificuldades de toda a sorte. Todos nós atravessamos momentos em que o mundo parece se levantar contra a gente. É o momento dos questionamentos, é o momento em que as pessoas não nos olham de maneira graciosa, é o momento em que as circunstâncias fazem com que talvez nos sintamos sozinhos, abandonados e, de certo modo, experimentamos a dificuldade das inimizades, das perseguições e provavelmente até de calúnias. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Este versículo, queridos irmãos e irmãs, ele nos permite lembrar dos momentos em que, de alguma maneira ou de outra, nós fomos acossados pelas perseguições, mas estava ali juntamente conosco a presença bondosa de Deus, estava ali também os anjos do Senhor ao nosso redor para nos auxiliar, para nos encorajar, para tirar do nosso coração o temor e nos fazer acreditar que nem mesmo essas perseguições nos afastam da imensa bondade do nosso Deus. Diante, queridos irmãos e irmãs, de todas essas certezas, diante de todas essas realidades na nossa vida, a certeza constante da bondade e da misericórdia de Deus é como se fosse uma grande garantia. Nós experimentamos dificuldades, nós experimentamos momentos difíceis, somos espremidos por uma série de desafios, angústias, intranquilidades e temores. Mas há algo no nosso coração que nos tranquiliza, porque temos a certeza de que bondade e misericórdia do Senhor seguirão
todos os dias da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos descansar nessas palavras maravilhosas hoje, que nós possamos também convidar pessoas que nos são queridas a que possam descansar nelas. Seja diante de preocupações, seja com relação ao futuro, à nossa saúde, seja em momentos atribulados de enorme individualismo e perseguições. O que quer que seja hoje, descansemos nos braços do nosso Deus, descansemos nas suas promessas, descansemos na certeza de que, com luta ou sem a luta, estando com saúde ou mais enfraquecidos, diante de uma boa notícia, ou de temores, ou de presságios, ou de circunstâncias que haveremos de enfrentar, bondade e misericórdia do Senhor estarão conosco, nos seguirão em todos os momentos. E ainda que atravessássemos o vale da morte, ou que tivéssemos que enfrentar inimigos, o Senhor ungiria a nossa cabeça com óleo e seguiríamos juntamente com a graça do nosso Deus. Vamos ouvir o cântico, que é a oração que o nosso Senhor nos ensinou, e vamos nos inspirar para colocar neste momento temores, preocupações, anseios, desafios, necessidades, a nossa saúde, o nosso futuro, a nossa vida, as pessoas que nós amamos. Bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias e habitaremos na casa do nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém.
Graças a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Nós já experimentamos, já nesse momento, refrigério, calma, sossego e tranquilidade. Mas vamos interceder para que possamos continuar sempre com estas palavras poderosas em nosso coração, para iniciarmos uma semana certos da graça, do poder, da misericórdia de Deus. Vamos continuar intercedendo, colocando a vida da nossa irmã Tatiana nas mãos do nosso Deus. Ela retomou o processo de intubação. Isso porque, de acordo com a Selene, né, a informação que veio dos médicos, ela estava um pouco cansada, né, estava necessitando novamente desse apoio, né, da oxigenação forçada mecânica. Mas isso é apenas pelo cansaço, segundo a informação enviada pelos médicos da Selene, não há uma piora, né? Continua estável o quadro da nossa irmã Tatiane, e os médicos vão iniciar um processo de fisioterapia para que ela fortaleça aí a musculação e consiga retomar a respiração sem a necessidade, sem a ajuda desses aparelhos. Então, vamos continuar intercedendo. Graças a Deus, não há uma dificuldade a mais no quadro da saúde da Tatiana, mas a gente precisa continuar intercedendo para que acelere o seu processo de recuperação e receba a alta. Vamos também continuar intercedendo pela vida da dona Gladys, está melhor, né, da infecção. Vamos orar pela vida da Joana, filha da Heloísa, enfim, e colocar todas as nossas famílias, nossos queridos, colocar as nossas vidas nas mãos do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos e te glorificamos, porque a nossa angústia, o nosso medo, o nosso temor, as nossas dificuldades podem até perdurar, Deus querido, em nosso coração. Mas quando nós abrimos a tua palavra, quando nós nos prostramos diante de ti, quando voltamos à tua presença, ó Pai, nós somos levados às pastagens, às águas de descanso, somos levados a receber em nossa alma o refrigério do teu grande amor. Ó Pai Santo, nós te glorificamos e te exaltamos imensamente por esta ajuda, por este suporte, por este pastoreio que tem, ó Deus querido, até aqui nos ajudado, nos sustentado, nos fortalecido, não apenas a nós, mas também junto com as pessoas com as quais nós convivemos. Deus querido e santo, nesses dias nós rogamos e te pedimos que continues a nos alimentar. Continue a nos sustentar e a nos pastorear, ó Pai, porque somos ovelhas do teu aprisco, somos carentes do teu amor, do teu poder, da tua bondade. Somos afligidos, ó Pai, por toda sorte de eventos, preocupações, circunstâncias dessa própria vida e até mesmo, em alguns casos, perseguidos por tantas lutas. Mas sabemos, ó Pai, que a tua bondade, que a tua misericórdia nos acompanham. Sabemos que o Senhor nos unge, sabemos que o Senhor atravessa conosco o vale escuro e sombrio. Portanto, ó Deus, no iniciar de mais uma semana, rogamos a tua graça, rogamos do teu poder, rogamos, ó Deus querido, que nos assista, que nos fortaleça, e em especial, nossos familiares, nossos parentes, as pessoas com as quais a gente convive. Ó Deus querido, nos ajude a caminhar nesses dias de enormes desafios. De modo muito especial, Pai Santo, continuamos a orar em favor da Tatiane, continuamos a pedir que o Senhor a fortaleça, Deus amado. Entendemos que ela está cansada, ó Pai, desse longo período de internação. Entendemos que ela está cansada de lutar com a enfermidade, mas vemos o Senhor sustentá-la. Sabemos que o Senhor a ampara e a segura em tuas mãos, porque, ó Deus, o Senhor a ama,
e há uma rede de pessoas que intercede, clama e suplica a tua graça sobre a vida da tua serva. Deus amado, não importa o tempo, mas ser ali com a Tatiana para que ela possa voltar, Deus querido, para o seio da família, para o seu lar, para a sua rotina. Abençoa, ó Deus amado, a vida da Tatiana, os procedimentos aos quais ela é submetida. Abençoa os enfermeiros, médicos que a assistem e principalmente agora esse processo da fisioterapia, para que ela retome a capacidade e a autonomia da capacidade respiratória. Deus Todo-Poderoso sustenta a vida dela, mas também sustenta a Selene, toda a sua família, neste processo de espera que é angustiante, Deus amado, mas sabemos que o Senhor tem fortalecido, sabemos que o Senhor tem amparado, sabemos que o Senhor tem estado ao lado de toda a nossa igreja neste momento. Continuamos em oração em favor também, Deus querido, da nossa irmã Dona Gladys. Obrigado pela melhora, que o Senhor possa dar a ela pronta e completa recuperação da sua infecção, que o Senhor possa fortalecer a vida da tua serva, protegê-la juntamente com todos os seus familiares. Oramos também em favor, Deus querido, ó Pai eterno, da Joana, filha da Heloísa, que o Senhor possa sustentá-la, abençoá-la poderosamente. Te agradecemos, ó Pai, por termos notícia de irmãos e irmãs que estão sendo sustentados, fortalecidos por Ti. Obrigado pela vida da nossa irmã Vicelita, Deus amado. Obrigado pela vida do nosso irmão Juan. Obrigado pela vida da Shirley, Deus eterno. Continua a sustentar e a proteger a Tina, a Virgínia, Deus amado, que trabalham muito próximo, Deus querido, ali no setor da saúde. Sustenta o nosso país, sustenta os nossos hospitais. Nós colocamos em oração, Deus amado, todo o nosso governo, em especial, Deus amado, as pessoas que compõem o SUS, os recursos que o nosso país precisa para não faltar os medicamentos. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, nos sustente, nos ampare. Atravessamos, sim, ó Pai, um vale sombrio, mas atravessamos com a tua presença, atravessamos com os teus anjos, atravessamos com a tua graça e descansamos, ó Pai. Quando reclinamos a nossa cabeça no travesseiro, pode vir à nossa mente preocupações, desafios, compromissos, temores os mais diversos, mas ao mesmo tempo nós trazemos ao nosso coração: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E graças te damos, ó Pai, porque em todos os momentos da nossa vida, bondade e misericórdia seguirão conosco durante toda a nossa existência. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que Deus continue te abençoar, te fortalecer e te dar uma abençoada e tranquila semana. Que Deus possa te sustentar, te abençoar e te fortalecer. Em nome de Jesus. Amém.